Olá, pessoa querida, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, para a glória de Deus. Queridos, eu quero hoje conversar com você sobre a palavra de Deus, esta maravilhosa palavra de Deus. Você já sabe, você já refletiu nesses tempos tão difíceis em que estamos vivendo, o que é reservado para os filhos de Deus, o que é reservado para nós, aqueles que cremos, que temos uma fé operante? É uma coisa muito linda para a gente observar, para a gente aprender. Então vamos lá, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que você receba os outros vídeos. Compartilhe esta mensagem, queridos, com certeza vai abençoar muitas vidas. E comente, não deixe de colocar para que eu saiba a sua opinião, para que eu saiba aquilo que você achou da mensagem, tá bom? Deus abençoe! Queridos, vamos então mergulhar nessa palavra maravilhosa, tomar um banho, tomar dessa água da palavra, porque essa palavra edifica as nossas vidas, essa palavra traz bênção, traz graça, traz poder e grande glória para as nossas vidas. Então vamos lá. A cada dia, queridos, nós precisamos entender o que a Bíblia diz, o que a palavra nos revela, o que temos de bênção nas nossas vidas. Nós, queridos, todos conhecemos que nós temos um Pai maravilhoso, o Pai que foi o Criador dos céus e da terra, que nos criou, e nós temos em nossas vidas, querido, essa certeza. Deus está do nosso lado, Deus vela para cumprir a sua palavra e Deus tem nos abençoado grandemente. Isso é maravilhoso para que a gente possa analisar e observar. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus tem todo o poder e glória do Senhor transmitindo as bênçãos celestiais para as nossas vidas. Mas, queridos, nós precisamos tomar uma posição. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Mas você pode dizer, será que existe alguma pessoa que se envergonha do Evangelho? Sim, queridos, infelizmente, existe algumas pessoas que se envergonham do Evangelho, que não buscam o Evangelho com mais assiduidade, com mais consistência, por vergonha ou mesmo por negligência. Mas nós precisamos saber, queridos, para informar essas pessoas, para compartilhar com essas pessoas que a palavra de Deus, o Evangelho, muda vidas, transforma vidas, sempre para melhor, sempre de forma concreta. Nós podemos alcançar mudanças maravilhosas através da palavra de Deus. Nós sabemos, queridos, que o Evangelho tem poder. O Evangelho é o poder de Deus e nós precisamos usufruir dessa bênção, nós precisamos ser abençoados com a graça de Deus, porque só na palavra de Deus, só na vontade, na verdade de Deus, é que as nossas vidas podem avançar e mudar de nível. Vamos ver, queridos, o que a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, no capítulo 1. Vamos lá, queridos, vamos ver o que a Bíblia nos diz, o que nos ensina a palavra de Deus de forma linda. Romanos, vamos lá, Romanos 1 e o capítulo é o 16. Olha que coisa linda que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós temos de conhecimento. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha que coisa mais linda, que coisa importante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso avanço na vida cristã. É muito lindo, queridos, que nós ouvimos muito isso, nós sabemos que o justo viverá por fé, como está escrito aqui no versículo 17. E nós podemos analisar, queridos, as nossas vidas, nós podemos analisar a vida daqueles que nos cercam,
verdadeiramente caminhamos por fé? Verdadeiramente aplicamos a fé segundo aquilo que o Senhor quer, segundo as orientações que nós recebemos pela palavra de Deus? Isso é muito importante, queridos. A palavra de Deus precisa entrar no nosso coração de forma concreta, fundamentada na palavra de Deus mesmo, fundamentada naquilo que nós aprendemos e cremos, para que ela, enraizada no nosso coração, no nosso espírito, produza frutos, queridos. E esses frutos vão ser maravilhosos, com certeza. Então, queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos falar a palavra de Deus e nós precisamos, a cada dia, viver a palavra de Deus. Só assim podemos afirmar, podemos confessar realmente que nós estamos caminhando por fé. Porque a palavra de Deus, queridos, ela vem trazer mudanças, ela vem trazer maravilhas, ela vem trazer mudança de nível através do conhecimento desta palavra, através do conhecimento de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é a palavra viva. Então, queridos, nós nesses tempos precisamos parar de murmuração, precisamos parar de negligência, de preguiça, e muitas vezes nós precisamos parar, queridos, de ficar esperando alguma coisa acontecer. Nós precisamos parar de negligenciar a palavra, nós precisamos parar de nos apartar da palavra, de deixar a palavra para lá, de ouvir aquilo e pensar que é para o outro, que não é para nós. Nós precisamos, queridos, sair da apatia. É isso que está acontecendo com o povo de Deus, com os filhos de Deus. Pessoas apáticas, pessoas que vivem passivas, aceitando tudo aquilo que acontece, que o inimigo traz para as suas vidas. Estão, queridos, acomodadas e não vivem tudo aquilo que poderiam viver segundo a orientação de Deus para as nossas vidas, segundo a orientação daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós precisamos mudar isso, queridos. Nós não podemos aceitar mais isso. Nós precisamos entender o seguinte: nós não vamos mudar o mundo, queridos. Nós não conseguiremos mudar o mundo. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, uma convicção nós temos que ter nas nossas vidas, nos nossos corações. Onde nós estivermos, nós precisamos afetar o ambiente. Nós precisamos, querido, através desta palavra, afetar o lugar onde nós estamos. Nós não podemos, queridos, nos moldar aos padrões do mundo, nos moldar aquilo que as pessoas querem, que as pessoas acreditam. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, levantar a bandeira da fé, a bandeira do conhecimento daquele a quem nós cremos. E, através disso, tomarmos posições, queridos, que vão fazer a diferença em nossas vidas, que vão fazer a diferença sobre atitudes que nós tomamos e sobre como conduzimos a nossa vida. Isso é muito importante, queridos. Isso nós precisamos entender de forma concreta para que nós não nos deixemos moldar pelos padrões do mundo. Nós precisamos ter a certeza, não vamos mudar o mundo, mas onde estivermos, por onde passamos, nós vamos afetar, queridos, de forma extraordinária, sobrenatural, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido através das nossas vidas. Isso é lindo, queridos, e nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos entender, queridos, que nos tempos modernos, nesses tempos de tantas aflições, de tantas pressões que estão acontecendo no mundo, qual é a atitude que devemos tomar? Qual é a atitude que nós precisamos entender e praticar? Vamos abrir comigo, queridos, lá no livro de João. Vamos lá, queridos, no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 33. Olha que coisa linda que está escrito aqui na palavra de Deus. Preste atenção. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha a promessa do Senhor para as nossas vidas, queridos. Nós precisamos ser corajosos, nós precisamos
entender a situação e avançar segundo aquilo que nós estamos aprendendo e viver de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. É maravilhoso isso, queridos. Nós não podemos deixar que coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, que nós sabemos disso, isso não é novidade para ninguém, que essas coisas, queridos, venham afetar a nossa caminhada cristã, a nossa fé em Deus e a nossa confiança no nosso Salvador, no nosso Deus soberano, santo e verdadeiro. Nós não podemos nos deixar afetar por estas situações. Queridos, nós precisamos entender. Hoje o mundo, a humanidade toda está passando por muitas aflições. Mortes, destruição, separação, miséria. A situação é terrível mesmo. Se nós olharmos com os olhos humanos, a situação é terrível. E nós vamos aceitar isso, queridos. Não podemos aceitar isso. Nós podemos nos lembrar, nós temos que ter reflexões nas nossas vidas, entender as épocas, entender as situações, para que a gente possa, em nossas vidas, manifestar aquilo que vai fazer a diferença na vida do povo de Deus, na vida do povo cristão. Isso é lindo, querido. Então, um exemplo que a gente sempre vê, você já ouviu, eu já ouvi, e é bom nós nos lembrarmos, quando nos aviões, queridos, nós sabemos, todos sabemos, que nos aviões existe muita pressão dentro do avião. Muita pressão, o avião não pode despressurizar, e nós sabemos disso, e muitas vezes a gente não entende porque existe essa pressão no avião. E, querido, essa pressão existe porque fora do avião existe muita pressão. Imagine só o impacto que tem na atmosfera o avião, com toda a sua carga, com o seu tamanho. É muito forte a pressão que é exercida fora do avião. Então, dentro do avião, precisa também ter pressão para que haja equilíbrio, para que não se despressurize e aconteça um acidente, que aconteça uma tragédia. Tem que tudo ser mantido de acordo com aquilo que foi estudado, que foi feito e que está de acordo com aquilo que é programado. Isso é muito interessante, queridos. Então, a pressão de dentro do avião precisa existir para que aconteça o equilíbrio com a pressão de fora do avião, para aguentar a pressão de fora do avião, para que tudo fique estabelecido como foi proposto. Então, queridos, nós hoje na nossa caminhada cristã, nós podemos analisar isso. Nós estamos parecendo aviões nesse mundo. Nós estamos com muitas pressões do mundo, queridos, muito. Autoridades colocando regras, fazendo decretos que muitas vezes traz para nós situações difíceis para a nossa família, para nossas crianças, situações que vão fazer com que muitas pessoas percam emprego, muitas pessoas sejam privadas daquilo que estavam acostumadas. Mas, queridos, infelizmente nós estamos vivendo uma pandemia. Infelizmente nós estamos passando por uma situação de pressão. E o que fazemos então mediante isso? Nós vamos nos esconder? Nós vamos enfiar a cabeça na terra como uma avestruz? Não, queridos, definitivamente não. Nós precisamos, queridos, usar essas pressões do mundo, que estão acontecendo no mundo, para que nos impulsionem. Essas pressões precisam nos impulsionar. Nós precisamos criar pressões dentro de nós, queridos, através da palavra. Nós precisamos avançar no conhecimento, avançar naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como autoridade, domínio de tudo aquilo que está debaixo dos nossos pés, onde o Senhor Jesus colocou, e avançarmos dia após dia, vivendo uma vida de acordo com os padrões de Deus. Isso é muito importante, querido, porque uma pressão interna, a pressão dentro de nós, vai fazer com que a gente adquira mais velocidade. Hoje nós temos visto isso. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida muito melhor na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, por causa da situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, queridos, estão em outro nível de fé, porque precisam se adaptar, precisam realmente fazer como nós lemos lá, viver
por fé. O justo vive por fé. É uma situação, queridos, de dificuldade, onde nós temos a oportunidade de mostrar em quem temos crido, por que temos crido e até onde estamos crendo. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante porque essa pressão interna vai nos dar velocidade para que a gente chegue onde Deus quer que nós cheguemos. Vai fazer com que a gente avance, com que a gente mude de nível, com que a gente faça de forma a que as bênçãos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, querido. Então, não deixe de forma nenhuma, queridos, que as pressões de fora venham abafar a sua fé, que as pressões de fora te façam parar, que as pressões de fora te façam desistir. Não permita que o inimigo ganhe na sua vida. É só você que pode impedir que ele faça isso, queridos. Nós devemos impedir que isso aconteça. Nós não podemos deixar que as pressões de fora nos parem de buscar a Deus, de crer em Deus, de almejar novos níveis de conhecimento, de aprendizado, de prática desta palavra maravilhosa. Não podemos, querido, nos deixar abater nesses tempos de crise. Nós precisamos, como eu já disse, usar essa pressão para nos impulsionar, para que a gente possa a cada dia avançar nesse conhecimento, na prática da palavra e na bênção que o Senhor tem a cada dia colocado em nossas vidas. Então, queridos, se existe essa pressão por fora, e existe, não podemos negar que existe, se existe essa pressão por fora, queridos, vamos impulsionar com a pressão dentro, queridos. Faça isso, não tenha preguiça, não fique indolente, negligente. Busque a palavra de Deus. Tenha coragem para ler a Bíblia, para orar, para manifestar a vontade de Deus através da sua vida e avance. Você é mais que vencedor, você tem Deus do seu lado, você pode todas as coisas, é Cristo que te fortalece. O Senhor nos deu essa vitória, queridos, e nós devemos a cada dia entender e praticar, porque as vitórias são certas para a vida daqueles que não param, que não são afetados por pressões, que não desistem. Então, queridos, a pressão de fora, toda a crise, toda a pandemia, toda a miséria, todo o desemprego, tudo o que está acontecendo para a humanidade precisa encontrar resistência. Nós precisamos crescer na resistência, na pressão de dentro, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Esta é uma promessa maravilhosa, mas nós precisamos avançar, porque só assim elas não podem prevalecer. Isso é lindo, queridos. Então, pense nisso, queridos. Quanto mais o diabo pressiona o povo de Deus, mais Deus pode abençoar o seu povo. Sempre foi assim. Todas as épocas. Veja na Bíblia, queridos. Quanto mais o povo era afligido, mais bênçãos Deus proporcionava para o povo. Quanto mais pressão, mais crescimento. Quanto mais lutas, mais vitórias. Esse é um tempo, queridos, que podemos fazer a diferença e ver a diferença. Esse é um tempo para pessoas ousadas. Esse é um tempo para pessoas que não têm medo, que avançam. Não têm medo por quê? Porque sabem quem está na retaguarda ou na frente, né? Está na nossa frente. Nós sabemos quem é que está nos apoiando, nos guiando, nos sustentando com a sua potente mão. Então, queridos, nós precisamos avançar, nós precisamos ser ousados. Nós não podemos ficar parados com medo, medindo aquilo que nós falamos e que nós pensamos. Nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez, com coragem, manifestando aquilo que o Senhor deixou para nós através da palavra viva, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é lindo, queridos, e nós precisamos a cada dia entender isso e avançar nesse conhecimento. Então, queridos, põe uma coisa no seu coração, coloque uma coisa no seu coração, no seu espírito, na sua vida. Não murmure por pressões, não murmure por dificuldades. Não murmure, querido, porque isso pode nos proteger.
As pressões que vêm nessas épocas podem nos proteger, podem fazer com que a gente crie coragem. E é isso que precisamos fazer, criar coragem e avançar rumo à soberana vocação que o Senhor colocou para as nossas vidas. Que o Senhor nos colocou para avançar sempre segundo aquilo que Ele nos ensinou. Então, queridos, fique atento com as situações de pressão. Fique atento, muitas vezes a gente quer desistir por pressões, mas as pressões, como eu já disse, servem para nos impulsionar, para fazer com que a gente mude de nível, porque a gente precisa entender por que vem a pressão, de onde vem a pressão e qual vai ser o escape que o Senhor providencia para nós. E aí, queridos, aqueles que estão sendo derrotados, que estão desistindo, são as pessoas que não confiam no Senhor. Por mais que digam que confiam, não confiam no Senhor. Porque quando nós entendemos as situações e tomamos uma posição, queridos, mediante a palavra de Deus, mediante as palavras de Deus, muita coisa Deus vai fazer. Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. Muita coisa Deus tem para fazer na sua vida, na sua família. Muita coisa está preparado para você. Você precisa tomar posse. Você precisa avançar. Você precisa decidir que as bênçãos de Deus que você tem direito são tuas e que você não vai parar, que você não vai desistir. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades, mas é um tempo para pessoas ousadas. É um tempo para pessoas atrevidas na fé. Aquelas pessoas que realmente creem que está escrito, então tomam posse. Creem e avançam mediante a palavra de Deus. E com certeza, queridos, vão ver a realização daquilo que tem proposto no seu coração. Porque Deus não falha e a palavra de Deus não volta vazia. Essas pessoas, queridas, atrevidas na fé, essas pessoas corajosas, intrépidas, são as pessoas que recebem recompensas. As pessoas que param, que desistem, queridos, não vão ter nenhuma recompensa do nosso Pai, porque Ele tem galardão para aqueles que verdadeiramente creem na sua palavra, vivem a sua palavra, praticam a sua palavra. Queridos, não é tempo de passividade, não é tempo de esperar, não é tempo de ficar prostrados. Precisamos avançar no conhecimento e na prática da palavra, crendo verdadeiramente no Senhor soberano e Criador de tudo. Não podemos ser apáticos, queridos, nesses tempos. Não podemos ficar esperando. Não podemos acreditar que a mudança vem do homem, que a mudança vem de fora, das autoridades, dos líderes. Não, queridos. A nossa mudança está em Cristo Jesus. A nossa mudança está no nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, não seja uma pessoa apática que fica só esperando. Vá à luta. Busque formas para que você possa se levantar a cada dia sabendo que é um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova chance que o Senhor está colocando na sua vida. Nós precisamos entender, queridos, que não podemos, tire isso da sua vida se houver. Da vida daqueles que estão próximos de você, da vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua casa. Nós não podemos ficar esperando, usando o palavreado do mundo. Ah, se um dia Deus quiser, eu chego lá, eu faço um curso, eu compro um carro. Ah, se for da vontade de Deus, um dia quando Deus quiser. Queridos, Ele não está esperando essa reação de nós, Ele não está esperando essa atitude de nós. Porque, queridos, o posicionamento dos filhos de Deus é que faz a diferença na vida dos filhos de Deus. A promessa de Deus, queridos, é visível para nós, aqueles que temos uma Bíblia, que conhecemos as coisas que acontecem na Bíblia, é visível para nós. Nós sabemos, nós podemos ver com os olhos da fé tudo aquilo que aconteceu, queridos. E nós temos a certeza, nós vemos pelos relatos bíblicos, que onde Deus está, o diabo não prospera. A obra do diabo não prospera.
Basta um filho de Deus se levantar em autoridade, usando esse nome maravilhoso que nos foi dado pelo nosso Pai. Levantar-se com autoridade, querido, o Filho de Deus, e tomar posse daquilo que lhe pertence, que te pertence, que me pertence, e as obras do diabo não vão prevalecer. Você não pode se esquecer, eu não posso me esquecer que ele é um derrotado, que ele está debaixo dos meus pés, que foi onde o Senhor Jesus o colocou. Ele está debaixo dos seus pés, onde o Senhor Jesus o colocou. E isso, queridos, precisa ser lembrado todos os dias. A cada levante de Satanás, nós devemos lembrá-lo que ele está debaixo dos nossos pés. E nós só não podemos deixar que ele saia debaixo dos nossos pés. Por isso nós precisamos tomar uma posição e avançar, crendo naquilo que foi feito através daquela cruz do Calvário. Então, queridos, toda vez que a pressão estiver forte na sua vida, contra-ataque é o que precisa você determinar. Você precisa contra-atacar as forças do mal. Você precisa contra-atacar aquilo que está vindo como pressão de fora. Você faça a sua pressão de dentro para fora, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com as revelações contidas na palavra de Deus, queridos. Então, não dê ouvidos para a incredulidade, não dê ouvidos para essas pessoas que só pensam no mal, que só pensam que tudo está destruído e que não tem mais jeito. Nós sabemos, queridos, que o fim está próximo, nós sabemos disso, mas em nenhum lugar da Bíblia fala que para o Filho de Deus a proximidade do fim é sinal de derrota, é miséria. Não, queridos, isso não está na Bíblia. Nós esperamos o nosso Pai no arrebatamento e nós precisamos viver a bênção. O Senhor, quando vier nos buscar, tem que nos achar vivendo uma vida abundante, porque foi a vida que Ele deixou para que a gente viva aqui nesta terra. Não é lá no céu, queridos. Lá no céu vai ser maravilhoso, mas Ele deixou uma vida abundante aqui na terra. Depois que nós formos para o céu, não precisamos mais dessa vida abundante da terra. Nós precisamos lutar por ela hoje, agora. Esse é o momento, queridos. Deus não pode fazer nada se nós não posicionarmos. Se nós não decidirmos que queremos as bênçãos de Deus e decidirmos que vamos lutar, que vamos ser mais que vencedores realmente. Porque, queridos, não adianta nós como crentes, como filhos de Deus, sabermos que nós somos mais que vencedores e vivermos derrotados. Não tem, queridos, nenhuma pessoa derrotada sem estar de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, que possa dizer que é mais que vencedor. Isso a gente pode falar, mas irmã, mas a Bíblia diz que sim. Sim, glória a Deus por isso. A Bíblia diz que sim, nós somos mais que vencedores. Por isso, nós precisamos mostrar para o mundo a nossa condição de vencedores, de mais que vencedores, de filhos de Deus. Isso é lindo, querido. Isso vem através do nosso posicionamento. Quando nós decidimos, quando nós escolhemos crer de verdade, praticar a fé e viver as bênçãos que o Senhor tem. Então, queridos, não aceite má notícia, não aceite, queridos, cada vez que alguém vier para você falando uma má notícia, você rebata, queridos, você sobreponha com um versículo bíblico. Você não pode aceitar. Se a pessoa chegar e falar para você, nossa, esse mundo está perdido, não tem mais, nós vamos passar fome, é só miséria, você vai falar para ele, eu sou filha de um Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, não pode ser só da boca para fora. Você precisa crer no seu coração. E assim a sua bênção estará garantida pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, queridos, preste atenção. Deus não pode fazer nada sem o seu posicionamento. Deus espera o seu posicionamento, a sua escolha. Deus precisa que você tome atitudes para que Ele possa fazer a obra na sua vida. Isso é importante demais e nós não podemos nos esquecer. Vamos ver o que está escrito, queridos, em Isaías. Vamos lá, no livro de Isaías. Isaías,
Abre lá comigo se puder. Se não puder, só ouça, queridos. Isaías. Deixa eu achar aqui a minha Bíblia. A minha Bíblia não, o versículo na minha Bíblia. Isaías 42 e o versículo 22. Queridos, veja o que está escrito. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz, devolva. Queridos, algumas versões diz, restitui. Isso, queridos, é o que nós estamos vendo hoje nesse mundo. Isso é o que nós estamos vendo na humanidade. Vidas, queridos, dentro das nossas próprias casas, nas nossas famílias, vidas roubadas, saqueadas, como está dizendo aqui a palavra de Deus. E, queridos, vidas que foram feitas prisioneiras da miséria, da doença, da morte, situações que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos atacar essa ação de Satanás com a palavra de Deus, com uma vida submissa às verdades bíblicas, à palavra de Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu senhorio, e praticar essa palavra de forma maravilhosa, linda e com resultados extraordinários, queridos, sobrenaturais. É assim a vida do Filho de Deus. Deus, queridos, só não vai poder fazer nada na sua vida se você desistir. Você decide, avança, porque Deus quer dar a você o cumprimento das promessas. Deus quer que você esteja bem, que você esteja com a sua vida, queridos, de acordo com aquilo que Ele quer, que Ele tem para as nossas vidas. Olha só, queridos, o que está escrito em Jeremias 33. Vamos lá. Jeremias 33. Abre lá comigo se puder. Se não puder, acompanhe só, que vai ser já muito bom. Jeremias 33, 3 diz assim: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus revelando os seus segredos aos seus filhos. Deus revelando a sua vontade, a sua graça, o seu favor aos seus filhos. É lindo, queridos. E a forma de que isso aconteça nas nossas vidas, a forma de que essas coisas grandes e ocultas que a gente não conhece sejam manifestas na nossa vida, é como diz aqui, chamando ao Senhor. É a forma de ação, é o nosso posicionamento. Quando você quebranta o seu coração, inclina o seu ouvido para a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus e clama por Ele, chama por Ele, então Ele vai poder se revelar, Ele vai poder manifestar a sua vontade em nossas vidas. Isso é lindo, queridos, é muito importante isso. Nós precisamos viver essa vida, queridos, de acordo com aquilo que o Senhor quer, porque Ele tem muitas bênçãos para nós. Isso é maravilhoso, queridos. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, o que eu quero finalizar falando para você. Não se deixe abater por pressões. Não fique fora daquilo que o Senhor tem preparado para os tempos finais, para os seus filhos. Fique firme, avance. Procure ajuda. Não se deixe abater. O Senhor tem coisas lindas para você. Você é mais que vencedor, você é filho de Deus e você merece tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz, para que hoje você viva de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, queridos, fiquem firmes, avancem nesse conhecimento, nesse entendimento, peça a bênção do Espírito Santo para que te revele a palavra de Deus e que te dê coragem, ousadia, intrepidez. E você vai receber tudo aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração para você, para mim também. Então, queridos, Deus abençoe a sua vida. Continue firme nessa caminhada. Não se deixe abater
e faça a pressão de dentro para fora. E Satanás vai ter que ficar no lugar dele. Eita, Deus é maravilhoso, queridos, e já nos proporcionou todas as bênçãos. Então, seja abençoado com esta palavra. Não se esqueça, queridos, você é mais que vencedor. Se posicione e avance de acordo com o que o Senhor tem para você. Tá bom, queridos? Que o Senhor continue iluminando a sua vida e abençoando a sua vida grandiosamente. E outra coisa, queridos, não se esqueça, outras pessoas precisam conhecer esta palavra, receber esta bênção. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque outras palavras maravilhosas do nosso Deus virão para você. Compartilhe, queridos, outras pessoas precisam ter esse conhecimento, receber essa verdade. E comente, queridos, comente para que a gente possa interagir com esta palavra maravilhosa. Não se esqueça, você é filho de Deus, abençoado, remido pelo sangue de Cristo e a sua vida está escondida nesse Cristo maravilhoso. Deus maravilhoso, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada por esse amor maravilhoso que o Senhor tem pelas nossas vidas, pelos meus irmãos, e a sua palavra, Senhor, encontrou eco em cada vida, em cada coração, e a nossa vida está sendo renovada e transformada por esta palavra maravilhosa. Amém e amém. Graças a Deus.